Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, vocês viram a atualização de ontem, né, que o Kaique fez, uma atualização ali bem atípica, mostrando, né, o físico dele praticamente por completo, né, obviamente, tá? Foi só 3 fotos ali do mesmo ângulo, praticamente da mesma pose, então não dá pra ter uma noção tão grande assim. Porém, foi uma atualização diferente das anteriores, né? Onde ele geralmente mostrava mais partes do físico, né? Braço, perna, um pouco do ombro. E dessa vez não, né, cara? Sem regata. Realmente é difícil você ver uma atualização dessa do Kaique, mesmo nos tempos ali da Men's Physique, ele não costumava fazer atualização assim. E acabou, cara, que essa atualização gerou uma situação meio desconfortável. Eu recebi, por exemplo, muitas mensagens aí do pessoal me perguntando: pô, Carlos, tu ficou realmente surpreso? Muita gente falando que eu sou puxa-saco, né? Porque eu falei que realmente eu gostei de algumas coisas ali, né? Principalmente de uma foto em específico. Tiveram três, né? A primeira eu acredito que foi a que eu mais curti, que ele tá com uma pose 100% encaixada, com aquela variação da men's pose, né? Ele tá com o bíceps contraído, com a perna bem juntinha ali. Tá bem bacana, mesmo daquele ângulo eu achei bacana. Só que as outras duas eu não achei tão impressionante assim. Principalmente aquela que ele tá com o braço completamente esticado. E eu falei pra vocês o motivo, né? O braço dele não fica tão preenchido pelo fato dele não ser um cara que tem os ventres musculares tão alongados assim, né? Apesar de ser um cara bem arredondado. E é o seguinte, rapaziada, essa situação, ela não é somente desconfortável pelo fato de que acabou dividindo, né, o público ali. Muita gente usou essa atualização pra falar: pô, tá vendo, o Kaique já tá decepcionando, né? A galera já tá falando isso. E olha que foi só uma atualização, tá? Como também muita gente ali, pelo que eu vi, tá agora esperando, né, o que pode acontecer em relação a próxima atualização dele. Tipo assim, será que essa foi uma atualização ruim ou será que ele postou, né, de propósito uma atualização ruim, num ângulo ruim, pra enganar o pessoal? Cara, eu particularmente não vejo sentido nisso, tá? De postar, vou postar uma foto ruim pra deixar o pessoal aí meio confuso. Eu não sei se isso faz tanto sentido assim. Porém, pessoal, a próxima atualização dele, dependendo obviamente, né, de como o Kaique tá vendo esses comentários e tudo mais, vai dizer muito em relação às expectativas do público daqui em diante. Porque, primeiro, se ele faz uma atualização no canal dele, mostrando, né, como foi esse treinamento lá de poses com a Rachel Daniels, mostrando um pouco mais do físico dele, e isso, obviamente, traga, né, uma perspectiva nova, o físico dele esteja melhor em vídeo, né, com outro ângulo. Aí o pessoal, pô, vai, né, ver que aquela realmente não, foi uma foto que não valorizou tanto ele assim e tudo mais. Agora, se o Kaique, por exemplo, ele meio que dá uma acanhada, entendeu? Ficar meio que, pô, a galera pegou meio pesado, vou postar uma atualização normal de camisa, de regata como eu sempre faço. Aí o pessoal também vai cair zoando, né, cara? Vai ter um leve hate. Eu vi inclusive alguns comentários aí, cara, que, deixando claro, tá? Não tô rindo da situação, mas o comentário foi engraçado. O cara falando: ah, pô, o Kaique tá vendo é o Mister Regata, entendeu? É comentário desse tipo. Só que, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Olhando numa perspectiva, assim, de uma visão mais ampla, eu percebo que isso aí essa desconfiança, né, em relação ao verdadeiro potencial do Kaique, ele vem acontecendo principalmente depois de alguns comentários. Vocês viram, né, aqueles comentários lá que o Bad Boy fez, falando que tá colocando muito hype no Kaique. Isso é verdade, tá? O comentário que ele fez, né? Também dizendo que esse hype, né, absurdo pode, digamos assim, se transformar em um hate muito grande, justamente porque talvez ele possa não suprir as expectativas do público, o que não é mentira. Só que, cara, as últimas atualizações do Kaique, elas também não estão tão impressionantes como ele estava fazendo quando ele estava numa fase ali mais, digamos assim, condicionada, entendeu? Isso é o normal, né? Não dá pra você esperar que um atleta ele esteja absurdo num pré-contest e totalmente absurdo no off-season ao ponto de que qualquer foto, qualquer ângulo, ele vai ficar bem, entendeu? Eu até comentei pra vocês que eu fiquei um pouco com o pé atrás assim em relação ao tamanho do Kaique quando ele fez aquela, entre aspas, atualização, né, fazendo algumas poses ali, um duplo bíceps de frente, depois fez algumas poses clássicas. Eu realmente, tá, falo pra vocês, eu não achei ele tão absurdo assim de volume, como ele tava, por exemplo, quando ele tava mais condicionado. E aí entrou algumas coisas na minha cabeça, tipo assim, pô, será que é porque o Kaique ele faz atualizações mais no espelho? E vocês lembram, né? Teve aquela polêmica lá com o Rafael Brandão. Pô, os gringos caíram matando em cima do Rafael Brandão porque ele só tava fazendo a atualização no espelho. E muita gente falando: pô, é porque o espelho, né? Ele dá essa ilusão de que o cara tá maior, né? Tem uma leve distorção ali. E parece que o cara realmente ele tá bem mais volumoso do que de fato ele é. Aí quando o Rafael Brandão foi pros palcos, pô, eu vi vários comentários ali do pessoal, tá, criticando o volume real dele, né, falando que ele tava usando Photoshop e tudo mais, e eu comecei a pensar isso em relação ao Kaique. Só que, cara, eu comecei
também a olhar pro outro lado, porque se você se apega a uma narrativa, tu não vai ter uma visão tão ampla e tu não pode ter uma visão assim tão, mais um pouco centrada, entendeu? É óbvio que não tem algo 100% certo, mas a gente tenta achar ali um encaixe que faça mais sentido, né? Por exemplo, ele tá grande ou tá pequeno? Isso é algo que eu me pergunto, né? Pra Classic Physique. Aí, cara, eu me lembro de algumas situações. Quando ele encontrou, por exemplo, o Austin Spy. Eu falei aqui, né, trouxe até um vídeo pra vocês aqui no canal, falando que o Austin Spy é um Classic Physique profissional, tá certo? Ele não é um cara tão volumoso assim, mas é um cara que tem um volume bacana, um volume pra ganhar shows profissionais. E quando ele viu o Kaique, lembrando, tá? O Kaique nessa época não tinha anunciado ainda a transição pra Classic, ele ficou espantado com o volume do Kaique, né? E o Kaique fez algumas poses ali, mostrou o braço, mostrou o peitoral, mostrou a perna. Ele realmente estava em choque com o volume do Kaique, né? Falando, pô, você tá muito grande, se você for pra Classic, com certeza vai dar bom, você tem que fazer a Classic, né? Ele realmente ficou assim, cara, eu acho que ele falou umas 4 vezes num período ali de 1 hora, entendeu? De treino, sobre o tamanho que ele deveria migrar e tudo mais. Outra coisa, quando o Kaique Pro, ele posou pro Júlio Balestrin. O Júlio Balestrin, ele é um cara que já foi Classic Physique, muita gente aí talvez não tenha essa recordação, mas, pô, ele confrontou com o Mike Sommerfeld, com o Urs, entendeu? Com o Fábio Júnior, ou seja, ele tem uma noção do tamanho dos caras da Classic, né? Dos caras que são bons. E, cara, quando ele viu o Kaique posando, ele falou, olha, eu tenho certeza de uma coisa, você vai ser um dos maiores do palco. E, inclusive, ele complementou esse comentário dele em um podcast, eu acredito que foi no Monstercast. Ele chegou lá e falou, cara, eu tenho certeza que o Kaique ele vai pontuar no duplo bíceps de frente, no peitoral de lado, na pose clássica, no abdominais e coxas. Eu só tenho dúvida em relação ao duplo bíceps de costas. Foi isso que o Júlio Balestrin falou. Então, assim, pelo feedback de quem tá vendo pessoalmente, ele tá volumoso, entendeu? Ele não tá pequeno, não tá faltando proporção de Classic pra ele. E inclusive, tá deixando bem claro, o Júlio Balestrin viu o Kaique quando ele tava com 106 quilos. E esse, né, pode ser talvez aí o peso limite dele, caso, obviamente, né, ele não passe de 1,85 m no dia da pesagem. Então, mesmo com 106 quilos, a gente tem uma confirmação, entendeu? De que ele tem volume de Classic, de que ele tem volume para ganhar campeonato de Classic. Então, eu acredito que esse lance do Kaique atualmente ele não tá surpreendendo tanto no volume, é mais pela fase que ele se encontra. Ah, Carlos, mas o Kaique não é o cara que tá sempre condicionado, e como é que ele tava desse jeito? Inclusive tem até um comentário do cara falando, pô, e já foi os cortes do Kaique, né? Tem muita gente falando também do condicionamento dele, que não tá tão legal assim. Cara, só você lembrar, por exemplo, do Ramon. O Ramon, ele em off, ele é conhecido por quê? Por ser um cara que praticamente não embaça o físico. Só que se você lembrar direito, geralmente a gente vê o físico do Ramon, o braço, o ombro, um pouco da panturrilha, um pouco da perna, e realmente ele tá condicionado. Mas quando ele tira a camisa, como por exemplo aconteceu naquele guest posing lá do Pittsburgh Pro, você vê que ele não fica tão condicionado assim, entendeu? Até porque é difícil, cara, você manter um condicionamento absurdo quando você tá num período de off-season, né? O Urs, que na realidade ele tava muito mais condicionado, e de fato o Urs, quando ele tá em off-season, ele tem algumas marcações impressionantes, né, cara? No baixo lateral, no glúteo, tem um glúteo fibrado, cara, em off. E o Kaique pode ser a mesma coisa. Talvez seja por isso que ele nunca mostrou tanto físico nele em off-season, entendeu? Eu me lembro que inclusive tem uma atualização dele lá no Quiet, que ele tava no período de off-season, que ele sacou a camisa, e cara, dá pra ver que sim, ele tava com algumas marcações, estava muito bem para um off, mas ele não tava extremamente seco, não era esse o caso, entendeu? E nesse off-season deu pra ver que ele fez, né, aquele período ali de um mini cutting, entre aspas, né, para bater os 106 quilos. Eu acredito, inclusive, que foi um teste para ver como ele ficaria nesse limite de peso, tá? Porque é aquilo, ainda a gente não sabe qual vai ser o peso que o Kaique pode bater, tá? Se é 109, né, 110 quilos mais ou menos, ou 106. Então eu acredito que aqueles 106 quilos que o Kaique bateu foi uma estratégia para ver o tamanho que ele ia ficar. Entendeu? Eu acredito que foi isso. Mas voltando, como o Kaique agora ele fez esse mini off-season aí, pô, ele se sentiu mais à vontade para dar uma embaçada, levando em consideração que ele já estava bem condicionado. Entendeu? Só que tem o segundo ponto, o terceiro na realidade, né? Que é esse treino agora que ele participou aí com o Matt Gragel. Na verdade ele não participou com o Matt Gragel, ele participou com o Derek Lansford, e o Matt Gragel veio, né? Até porque o Matt Gragel é parceiro de treino aí do Derek. Cara, vocês viram a reação do Matt? Mano, ele falou 2 vezes que ele tava impressionado com o tamanho do Kaique. Primeiro, né, chegou, abraçou ele e falou, cara, você tá grande pra caramba, entendeu?
Aí depois ele falou, mano, você tá muito grande. Vai pra que show, né? Perguntou, o Kaique falou que tava uma semana de preparação, então obviamente é um vídeo recente. E pô, o cara se surpreendeu com o tamanho dele. O próprio Derek, cara, quando os dois ficaram ali sentados lado a lado, deu pra ver que era um tamanho excelente para um Classic ficar ao lado de um Open, né? Estamos falando aí do top 3 do mundo, cara que já foi campeão. Ele não ficou definitivamente pequeno ao lado do Derek. E o Derek, ele falou, né? Quando o Kaique vai se sentando ali, pô, acho que o Kaique, ele já poderia ir direto pra Open. E, pô, o cara não vai fazer um comentário desse só pra tá bajulando o cara, só pra tá puxando o saco do Kaique à toa, entendeu? É porque ele viu que o Kaique realmente tá bem volumoso. Então, assim, pessoal, essa foto realmente não surpreende, até porque se a gente for levar em consideração que a gente estava vendo do Kaique, né, cara, as atualizações mais hard dele, né, muito condicionado, é um comparativo realmente um pouco injusto, entendeu? Mas, cara, eu não acredito que seja pra tanto, sabe? Principalmente quando você pega a foto que ele tá 100% encaixado, porque olha que coisa curiosa. Aquela foto que ele tá com o braço esticado, ela não tá impressionante pelos fatores que eu falei pra vocês, tá? Em relação a formato muscular. Só que a outra foto que ele tá contraindo o bíceps, mas ele tá com a perna um pouco mais pra frente, você pode ver claramente o porquê ele não tá tão impressionante. Nesse comparativo aqui, pessoal, vai dar pra perceber isso aqui claramente, tá? Ó, essa foto aqui, essa pose pra mim, mano, tá impressionante. Cara, eu gostei demais. Olha o tamanho do braço, da perna. A proporção dele tá muito bacana, tá certo? Apesar de que, como eu falei pra vocês ontem, né, eu estranhei, tá, a ausência, né, de um ombro e de um peitoral aí, principalmente do peitoral mais dominante. Porém, eu acredito que pode ser o ângulo. Só que, cara, essa foto aqui, ela não valorizou por conta do posicionamento da perna. Olha isso aqui. Como esse ângulo ele tá mais lateral, você acaba vendo muito a parte interna, né? Ou seja, os adutores, o reto femoral. Como ele não tá com um condicionamento tão avançado assim, né? Então, obviamente, ele não vai ter os cortes tão aprofundados. E aliando isso também, obviamente, com o fato do posicionamento da perna não favorecer os cortes, aí, obviamente, cara, não fica tão interessante assim. Mas a perna aqui nessa foto tá muito bacana, velho. Não tem como falar, tá muito volumosa, entendeu? Aqui não tá tão legal porque você olha pra perna dele e você não vê definição. Só que, cara, é o ângulo e, obviamente, a fase que ele tá. Entendeu? Então, assim, olhando, cara, a atualização, eu acho que vocês se decepcionaram muito rápido. E eu tô falando isso, cara, porque eu acho que isso também aconteceu um pouco comigo, sabe? Só que não com o Kaique, e sim com o Huff Diesel. O Huff Diesel atualizou o físico dele aí também, né? Passou um pouco despercebido porque é aquilo, cara. O Huff Diesel, ele já tem um problema ali da altura dele, né? Querendo ou não, pessoal, é um problema. Acaba que não chama tanta atenção. A BBN aqui postou, Huff Diesel atualiza, você o considera um candidato ao top 1 Olímpia? E cara, isso é algo que eu vejo, né, muita gente colocando muita esperança no Huff. Obviamente ele pode suprir todas essas expectativas, disputar pelo título e tudo mais, eu acredito que sim, cara, mas quando eu olho pro histórico do Huff, eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu não me animo tanto, sabe? Porque olhando, inclusive, pessoal, olha esse comentário aqui, tá que curioso, ó. Coleman saiu de nono pra primeiro. Imagina se um top 2 não pode ir pra top 1. Isso aqui, cara, é o que me pega muito. Por quê? Muita gente tá apegada ao fato de que o Huff ele já foi top 2, cara. Ele não é mais top 2, entendeu? Ele saiu do top 5, é o atual top 6, se eu não me engano, é o top 5, entendeu? Ou seja, 2 anos seguidos que ele competiu, que ele não ficava numa posição assim, de disputar o título, entendeu? Era segundo call-out, sabe? E quando você olha pro histórico do Huff, falando em relação a campeonato, a apresentação no Olímpia, cara, não empolga tanto. Por exemplo, 2020. Quem é que lembra, cara, que em 2020 o principal adversário do Siban foi o Huff? Eu considero o Breon, cara. Aquilo ali foi um garfo histórico no Breon. O Breon deveria ter ficado à frente do Huff naquele ano. Entendeu? E quando você olha pra 2021, tira ainda mais, entendeu? As minhas expectativas pro Huff. Porque ele pegou, cara, um pico perfeito. O Huff tava, cara, animal naquele ano, mano. Que físico absurdo. Eu considero aquela versão do Huff, mano, uma versão assim praticamente perfeita, entendeu? Em termos de estrutura, fluidez, harmonia, as poses dele também absurdamente encaixadas. Mano, tava um absurdo o Huff naquele ano, sabe? Também com uma confiança muito incrível ali no palco, né? Confrontando muito bem. Mas, cara, ele pegou um Siban flat, que não tava 100%, deu pra ver claramente que ele tava murcho, entendeu? Inclusive o Huff falou, foi no canal dele e disse, cara, eu percebi ali, fiquei até meio triste pelo Siban, que ele não acertou o pico dele nos 100%, e sabemos que isso é um fato, né? Depois até o Siban falou sobre isso, e adivinha, cara, o Huff, no seu melhor, tendo uma estrutura absurda, tão boa quanto a do Siban em relação à proporção, não na estrutura no geral, né? Porque o frame dele nem se compara ao do Siban, o Siban é muito mais alto, muito mais largo de ombro a ombro, isso, claro, né? Baseando-se ali
pelo espaço que ele ocupa no palco, em proporção os dois ali são bem semelhantes, mas pô, não tem como você comparar um cara de 1,85 m com um cara de 1,65 m em relação a quem te chama mais atenção, né? E cara, o Huff, mesmo estando ali no seu pico perfeito, com um físico extremamente proporcional, muito condicionado, preenchido, ele não tirou nenhum ponto do Siban. Você tá entendendo o que eu tô querendo falar? Então assim, o Huff, cara, na situação atual da Classic, levando em consideração que temos aí um cara como o Matheus Menegatti, caras como o Josemar, pô, o Josemar ele não tem, obviamente, assim, um físico tão harmonioso pra vencer o Huff, mas se ele chegar extremamente condicionado e colocar ainda um pouco mais de funes, e o Huff, ele repetir as últimas finalizações dele, que ele tá errando, né, não tá chegando tão condicionado, cara, eu acredito até que ele pode até perder pro Josemar, entendeu? É claro que o Huff nos 100%, aí não, aí é outra parada, não tô falando isso, mas você entende o que eu tô querendo falar? Tipo assim, obviamente, tá, eu posso até estar subestimando aqui o Huff, posso sim, mas, mano, eu não me empolguei tanto com essa atualização do Huff. Só que essa falta de empolgação que eu tô com a atualização do Huff, eu acredito que ela tem mais base, entendeu? Já em relação ao Kaique, sim, você pode não ter tantas expectativas nela, até porque o Pro Debut dele na Classic e tudo mais tá certo, mas por uma atualização perder todo aquele brilho que ele tava trazendo nas outras atualizações, né, que ele tava realmente muito impressionante, pô, eu acho que não faz tanto sentido, sabe? Eu acho que foi uma atualização só não tão boa assim, né, e como ele só tava fazendo atualização excelente, acabou que o nível, né, de comparação da atualização atual com as anteriores ficou muito discrepante e a galera, pô, mano, já desanimou, né? E fazendo um paralelo aqui, pessoal, porque é o seguinte, ontem eu postei um vídeo, né, falando do Kaique e do Menegatti. Olha o Menegatti, por exemplo. Cara, essa atualização do Menegatti, é sério, isso aqui eu fiquei sem acreditar, mas teve muita gente que não se impressionou, velho. Talvez você aí seja até um desses caras que olhou pra atualização do Menegatti e falou, pô, nada é demais. E, mano, eu fiquei, tipo, como assim, velho? A atualização do Menegatti tá bizarra, o cara tá com 125 quilos. E muita gente falando, pô, como é que o Matheus Menegatti tá com 125 quilos, sendo que nem parece? E de uma certa maneira, pessoal, eu até concordo, tá? Olhando o Matheus Menegatti assim sozinho, não parece que ele tá com 125 quilos. Mas quando, por exemplo, eu lembro dessa comparação aqui, ó, que ele fez com o Carlão, né, que é um cara aí que é open, aí eu vejo, pô, realmente, né, cara, não parece porque ele tá sozinho. Entendeu? Mas quando você coloca ao lado de outro cara, lembrando, tá? Pelo amor de Deus, o Carlão tem o quê? 135, 133 quilos, sei lá, talvez até mais do que isso. Pô, aí você vê, né, que comparando com outro cara, você tem mais noção do volume real. Então isso é algo que pode, eu acredito que tá acontecendo com o Kaique, porque, cara, eu vejo o Kaique sozinho, nessa última atualização, eu não me impressionei, mas quando eu olho ele ao lado do Matt Grego, mesmo que o Matt estivesse ali de camisa e tudo mais, tá? Mas o Matt é um cara grande, né? É um Classic que tem volume. Quando eu vejo ele também ao lado do Derek Lunsford, aí eu vejo, pô, é só questão de que falta realmente ele tá ali ao lado de outro Classic pra gente ter uma noção real do volume, sabe? Tanto é, pessoal, que é só você olhar o Matheus Menegatti em pré-contest. Tem aquele vídeo, né, que ele faz, que ele tá posando ali um pouco antes, né, cara, de subir no Texas Pro, acredito eu. E, mano, você olha o volume dele, fala real, vai, não parece ser um cara volumoso. Mas quando o cara começa ali a posar ao lado dos outros atletas, você vê como ele cresce, entendeu? Então, é aquilo, eu acredito que esse lance de volume, pô, será que o Kaique tá impressionante ou não? Ainda a gente precisa ver mais, entendeu? Eu acho que só por uma foto, cara, não tô defendendo o Kaique, cara, não é isso, tá bom? Não é isso, eu tô falando realmente aquilo que eu tô vendo, aquilo que eu tô percebendo. Quero saber se vocês concordam dessas três atualizações, cara, do Kaique, do Huff e do Matheus Menegatti. Eu não sei, cara, se é clubismo meu, entendeu? Mas a que eu menos me impressionei foi com a do Huff. A do Kaique eu não curti, duas fotos ali, falei pra vocês, né, só uma. Mas do Matheus Menegatti eu curti a atualização por completo. Só que pelo que eu tô vendo, cara, a galera não se agradou de nenhuma atualização praticamente, mano. E você aí, você se agradou de alguma? Tá com a expectativa reduzida depois dessa atualização do Kaique, dessa atualização do Menegatti também? Bom, enfim, quero saber muito, tá? A opinião de vocês aí. Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Tamo junto, rapaziada, valeu. É nóis.